Olá a todos. Pessoal, hoje nós vamos voltar aqui fazer vídeos no canal Casamento de Verdade e vamos estar fazendo vídeo aqui até o final do mês. Espero que eu consiga fazer todos os dias até o final do mês, para fazer também a divulgação da área de membros de curso que eu faço 2 ou 3 vezes por ano, certo? Então, pessoal, eu estou abrindo a área de membros de curso, certo? E assim como nos outros canais que eu tenho maior, eu coloquei um cupom de desconto. Aqui para o pessoal do canal Casamento de Verdade, eu estou colocando só 2 vagas com desconto, certo? Então, quando você clicar no link abaixo, certo? Vai estar 2 vagas com desconto até quarta-feira. Esse vídeo é na segunda-feira, certo? Vou colocar segunda-feira à noite. Aí depois tem terça-feira, quarta-feira. Então, 3 dias. Depois volta ao normal, vai estar custando $14,90, mas até quarta-feira ou 2 vagas, o que chegar primeiro, vai estar com desconto de 35%. Ou seja, na hora que você clicar, vai estar aqui ó, o cupom, ó, 2 vagas cupom Casamento de Verdade, tá aqui o cupom, já você vai clicar no link e vai estar preenchido. É só para esse canal aqui, certo? Aí tá aqui o valor, $14,90, tem um desconto de 35%, sai $5,22 de desconto, total você vai estar pagando R$9,68 por mês. Então você vai colocar o seu e-mail aqui, vai por continuar, vai preencher as opções de pagamento, que seriam o cartão de crédito, né? E aí você vai colocar aqui pagar. Tá em dólar, então de R$14,90 tá aqui em cima, R$14,90 por mês. Na hora de você estar fazendo pagamento, vai pagar só R$9,68. Os 2 primeiros a preencher a vaga, ou se não preencher a vaga, porque sei lá, né? Às vezes a pessoa já está inscrita na área de membros e tudo mais, ótimo, beleza. Mas assim, se preencher as 2 vagas, acaba, se não, fica até no máximo quarta-feira, certo? Então, com desconto aí vai ficar R$9,68, uma pechincha. A área de membros, como todo mundo sabe aqui, já fiz divulgação algumas vezes, tem lá 74 cursos. Este mês de abril vai ter o curso número 75. Tem muitos cursos de venda. Tem um curso muito interessante que saiu em fevereiro, que é sobre olho gordo, ou evil eye, ou olho maldito, ou enhará em hebraico. É uma parte bem interessante aí, vale a pena, principalmente aí quando você for pensar em casamento. Pense se vale a pena colocar as fotos na internet. Pense se vale a pena, sei lá, convidar muita gente ou não. Não vale a pena, tá? Se sua mulher estiver grávida, pensa muito bem se você vai querer realmente despertar o olho gordo dos outros, certo? Principalmente das pessoas frustradas. Então, tipo assim, evite, tá? Mas você pode ir lá aprender sobre olho gordo. Quer ver o curso de olho gordo? Esse curso é legal, hein? Ó, Antepassos Mediterrâneos. Esse curso é bem legal. Tem muito curso aqui, 74 cursos, pessoal. Ó, aprenda a vencer a timidez. Deixa eu ver. Brainstorm, aprenda a fazer facas, bom ânimo. Esse aqui é bom, hein? Caldo de osso. Uma solução antiga para o mundo moderno. Casamento bíblico nível 1, 2, 3. Eu sei que no Brasil tá meio que impossível o negócio, mas né, bem difícil, bem difícil. Não é impossível, vai, bem difícil. A gente pode. Eu vou fazer um vídeo aqui, lembrei. Vou fazer um vídeo aqui também explicando para quem vai ser viável o casamento e por que isso é importante para o governo, tá? Vamos continuar aqui, deixa eu ver. Tá por aqui o curso de olho gordo, pessoal. Esse é o curso de fevereiro. Aqui, ó, passarinho aqui morto aqui, ó. Olho Gordo parte 1, mal olhado que destrói vidas. Esse curso custa $180, tem curso bem mais caro aqui, tem curso $600. Mas você consegue acessar ele entrando na área de membros e está custando $14,90, mas para as 2 primeiras pessoas, certo? E se o pessoal não usar esse cupom por algum motivo, certo? Fica até quarta-feira no máximo, você consegue estar entrando lá, vai estar escrito assim, ó, $14,90 aqui, beleza. Mas aqui embaixo tem um desconto, ó, desconto de 35%, vai sair por R$9,68, pechincha. Vai lá e aproveita. Seja uma dessas 2 primeiras pessoas, ó, vamos ver se a gente consegue acabar com esse cupom hoje. Pois bem, mas vamos lá. Esse cupom aqui, ele é só para esse canal, tá? É só para esse canal. Eu abri 5 cupons desse num canal meu, maior, muito maior, né? Então tinha que ter mais cupom. E aqui no Casamento de Verdade, 2 cupons. Mas vamos lá, pessoal. Deixa eu dar uma olhada aqui. Olha só, vamos ouvir aqui e vamos ver se tem algum problema de lógica, raciocínio no que essa moça está falando. Vamos ver aqui se eu consigo colocar, talvez, a mulher falando. Vou ver em inglês aqui, eu traduzo para vocês, vai. Então é o seguinte, é uma deputada aí, americana aí democrata, né, do partido de esquerda,
falando aí, né, com o coração sensível dela, a gente vai ver que não tem lógica o que ela está falando, embora eles gostem de usar uma lógica fraudulenta, muitas vezes, que, né, o CEO aí do banco, né, que está sendo questionado, com um salário dele gigantesco aí de 31 milhões de dólares, né, até porque o cara tem um salário desse, porque se der qualquer porcaria no banco, quem vai pra cadeia é ele, então tipo assim, então ninguém quer colocar o dele na reta, e tem pessoas aí que têm mais conhecimento que outras, conhecem mais lobista, etc. Então tem um motivo de ele ganhar tanto. Mas ela está questionando por que o banco paga tão pouco para as pessoas, principalmente para as mulheres. Então vamos ouvir aqui o que ela vai falar e vamos ver se tem uma lógica absoluta ou não. Então vamos lá. Mr. Dimon, you know how to spend $31 million a year in salary, and you can't figure out how to make up a $567 a month. Então ela está falando o seguinte, que ele ganha 31 milhões de dólares por ano de salário e ele não está querendo dar um aumento de salário para os funcionários, pelo jeito, de $567 por mês. Então, a primeira coisa é que ela compara o anual, mas isso não vai fazer diferença, com o mensal, mas tudo bem. Olha só. Month shortfall. This is a budget problem you cannot solve. You're an expert on financial statements. Tá falando que ele é um especialista em finanças, ele cuida de um banco de 2,6 trilhões de dólares, ele podia aí resolver alguns problemas das pessoas. Ok. Mas, até aí, eu concordo que aumentar salário é uma coisa legal, que o banco tem que pensar. Mas a justificativa, o ponto apontado, é um ponto que me deixa muito preocupado. Porque olha só, vamos lá. You run a $2.6 trillion bank. I know you're good at numbers. Você é muito bom em números, né? You've shared lots of opinions recently. Você compartilha muitas opiniões aí nas redes sociais. About how the US should budget its resources, how families should budget their resources. Como é que o governo deveria gastar o dinheiro dele, como as famílias deveriam gastar o dinheiro dele, e ela queria fazer uma pergunta para um problema específico, que a gente vai ouvir agora. And so I'd like to ask for your help on a problem. I went to monster.com and I found a job in my hometown of Irvine. Ela foi num site que chama monster.com e ela encontrou um emprego na cidade dela, que é Irvine, na Califórnia, pelo que eu entendi. At JP Morgan Chase. No banco do JP Morgan Chase. Não fala qual o emprego, mas encontrou um emprego lá no JP Morgan. Ok, que é o banco desse cara. $16.50 an hour. E o banco está pagando $16,50 por hora. And so I wondered if I could, if you'd indulge me, would you do the Então, ela vai fazer umas contas ali. math on this and you do the $16.50 out at 40 hours a week for 52 weeks a year, it comes out to an income of $35,070. Então, a pessoa que ganha isso aí, ela ganharia por ano, em 52 semanas de trabalho, $35 mil, certo? Que em reais aí é um salário pequeno nos Estados Unidos, em tese, tá? Now this bank teller, her name is Patricia. She has one child who's 6. E aí ela vai falar que é uma pessoa hipotética, uma Patrícia, tem uma criança de 6 anos de idade. Ok. Years old. She claims the one dependent after tax. She has $29,100. Então ela vai lá, no caso é uma mãe solteira que tem um filho e ela tem um dependente, então por causa disso ela tem que pagar $6 mil de taxa para o governo, 20% do salário. Até aí, ela não percebeu que o governo acabou de tirar $6 mil de uma mãe solteira. O problema é do banco. O problema é do banco. A mãe solteira, o governo ir lá e tirar $6 mil dela, não tem problema nenhum. O problema é que o cara deveria aumentar o salário. Porque se ele aumentar o salário dela, ela vai ter mais dinheiro para pagar mais taxa para o governo. Interessante, vamos continuar aqui. We divide that by 12. She rents out. Aí ela divide isso por 12, então tirando as taxas, ela vai estar ganhando o equivalente a $2.400 por mês. One-bedroom apartment. She and her daughter sleep together in the same room. In Irvine, California, that average one-bedroom apartment is going to... Então, ela está falando que na Califórnia o aluguel é caro, custa $1.600 por mês, certo? E para um dormitório, ela vai dormir no mesmo dormitório com o filho, então, no caso, vai ter que descontar desses $2.400, $1.600, que já é um grande gasto, né? Be $1,600. She spends $100 on utilities. Gasta $100 com conta de água e luz. Take away the $1,700 and she has net $700. Então agora, com isso, ela vai ter $725 para passar o mês, porque ela gastou com o aluguel. $25. She's like me. She drives a 2008 minivan and has gas. $400 for Aí ela vai gastar com gasolina e com carro, que ela tá pagando prestação. car expenses and gas. Net $325. E aí ela fica com 325. The Department of Agriculture says a low-cost food budget. E aí vocês já viram onde vai. Então ela vai colocar aqui os gastos todos
e a mulher vai ficar no negativo depois de pagar o telefone, e é isso. E depois ela vai pagar mais alguma coisa aqui para alguém cuidar da criança, vai ficar devendo $567 por mês. Aí ela vai fazer a pergunta. $67 per month. My question for you, Mr. Diamond, is A pergunta para o cara, o banqueiro, vai a deputada fazer a pergunta para o banqueiro. how should she manage this budget shortfall while she... Como ela deveria, essa mulher que tem um filho, mãe solteira, deveria cuidar desse dinheiro se ela vai estar no negativo. she's working full-time at your bank? I don't know. I'd have to think about that. O cara, ele foi educado. Ele falou assim, eu não sei, né? Eu precisaria pensar sobre isso. Ele não quis responder na cara dela. Eu poderia responder tranquilamente. Tipo assim, nessa equação, onde está o pai da criança? Quer dizer, o pai, ele tá com uma debilidade, porque se tiver também dá para diminuir o imposto de renda, teria 2 dependentes. Mas vamos supor, o pai da criança está onde? O que aconteceu com o pai da criança? Quer dizer, vamos supor que a moça, ela decidiu, nos Estados Unidos, o child support, a pensão alimentícia, é igual ao Brasil, você não pagou, vai pra cadeia, certo? E não tem essa, todo mundo tem que pagar, todo mundo, não tem como o cara fugir nos Estados Unidos, eu não vou pagar a pensão, vai pra cadeia. Beleza, então o ponto os caras, primeira coisa, a equação dela não colocou o pai da criança. Cadê o dinheiro que o governo vai lá e saca direto do salário do cara e passa pra conta da mulher? Cadê isso? Não tá na equação, certo? Mas vamos supor aqui, pessoal, se alguém tivesse uma limitação dessa, como que eu responderia? Muito simples. Primeira coisa, cadê o pai da criança? Segunda coisa, cadê os pais da mulher? Porque, se uma filha minha tivesse uma situação dessa, gastando $1.600 de aluguel, ganhando $2.400, você concorda que, tipo assim, isso é básico, tá? Ninguém deve pagar mais do que 30% do salário de aluguel. Então, 1.600 você tem que ganhar muito mais do que 2.400, porque senão você ficou sem dinheiro. Então, se acontecesse uma coisa dessa, o que eu indicaria, obviamente, né, para uma pessoa que está próxima de mim? Vem morar na casa dos pais. Tem algum problema? Acabou de sobrar $1.600. Concorda comigo? Acabou de sobrar o dinheiro da água e luz. Você concorda comigo? Pronto. Mas não, é sempre uma coisa de vítima. Quer dizer, o cenário dela é o seguinte, só se ela falasse assim, é uma mulher que teve um filho, que ela decidiu ter o filho, e o pai, ela pegou num banco de esperma o coisa, ela decidiu por conta própria, certo? Mas ela não tinha pai, nem mãe, nenhum parente para ajudar, nem para viver em algum lugar, então ela tem que pagar $1.600. Você percebe que é uma conta abstrata? $2.400 é grana, Vai lá, multiplica por reais para você ver quanto que dá aí. Eu sei. Se você for alugar uma casa nos Estados Unidos, você ganhar $2.400, se tiver que pagar aluguel 100% você, primeiro que você nem consegue alugar essa casa. Pessoal, nos Estados Unidos, se você for lá fazer uma ficha, certo? Eu vi outro dia uma mulher ganhar $5.000, foi fazer uma ficha para alugar uma casa de $2.000. Não foi alugado. Por quê? Porque $5.000, o máximo que alguém pode alugar uma casa para mulher, sem achar que a mulher não vai pagar, a pessoa vai pagar, é 30%. Ela poderia alugar uma casa de $1.500. Ela foi alugar uma casa de $2.000, o cara já não aceita. Quer dizer, não existe uma mulher que ganha $2.400, na realidade, que consiga alugar uma casa de $1.600. Não dá. A pessoa vai ter que morar no carro. Infelizmente é isso, se ela não tiver uma família. E é por isso que as pessoas têm que ter família. E até, pessoal, os piores pais que existem no mundo aceitam o filho de volta se precisar, entendeu? A não ser que a pessoa seja drogada, seja maluca, tenha um desequilíbrio, tentou matar os pais, esse tipo de coisa, entendeu? Tô falando alguma coisa que ninguém sabe? Então é sempre assim. É a mesma coisa, sempre uma história triste, é uma música e etc. Tal. O nome desse canal aqui se chama Female Evolutions, onde as pessoas estão vendo, a mulher tem tanta preocupação com os outros, etc. Tal. Então, beleza, você tem preocupação? Fala para as pessoas usar preservativo. Fala para a pessoa, olha, você não tem condições de ter um filho, certo? Usa preservativo. Pronto. Ou tenha relação depois do casamento. Você já casou com a pessoa, tá tudo garantido, etc. Tal. Certo? Mas não, as pessoas vão lá. Não, olha, é mais ou menos assim a hipótese das pessoas. E se alguém quiser fazer todas as merdas do mundo e der tudo errado? Quem que vai bancar isso? Por que o seu banco não paga isso? O banco vai lá e fala o seguinte, eu quero uma pessoa só para abrir porta para cliente. Quanto que eu vou pagar para uma pessoa ficar abrindo porta para o cliente e falar bem-vindo? Eu vou pagar $2.400. Por que você não paga 10? Porque se for pagar 10 eu prefiro pôr um robô, pô. Não é?
Tem alguma coisa que não tem. Aí a cara do cara, tipo assim, pensa assim, meu, sério, tem que participar dessa palhaçada, né? É isso. O mundo é assim. E no Brasil não é diferente, pelo oposto. Agora colocaram um monte de leis malucas aí, tipo assim, você sabe o que eu tô falando, né? É isso. Por quê? Pessoal, a primeira coisa, a gente vê uma carência de inteligência no Brasil que é, assim, bizarro. Nos Estados Unidos começou, certo? Mas no Brasil é uma carência. Outro dia eu vi um podcast, tava lá o biólogo Richard, esqueci o sobrenome dele, tá? Um cara aí que era da televisão, ia lá ver o boto na Amazônia, não sei o quê. Apareceu aí no Redcast uma vez, já teve 7 divórcios, sei lá, agora casou de novo e tá muito bem casado, né? Quer dizer, o cara é especialista em casamento mesmo, né? Mas, e ele tava no podcast e tinha um cara falando pra ele assim, falando, os caras da direita são muito secos, são muito frios, calculistas, etc. Tal. E aí ele fala uma coisa interessante, ele vai lá e compara o veterinário com o biólogo conservacionista. E ele fala, o veterinário, ele vai lá e ele tá focado no indivíduo, no animalzinho. Ai, coitado do animal, tal, então tem que fazer um curativo aqui, beleza. Mas o biólogo conservacionista, ele tá olhando o todo. Então ele tá vendo a população como um todo, e não um indivíduo específico. Desculpa falar, basicamente o que ele tá falando é o seguinte, foda-se o indivíduo específico, a gente tem que ver a população como um todo. Tipo assim, se pra gente privilegiar um indivíduo específico que se fodeu por uma situação específica, a gente tiver que foder a população inteira, não dá, entendeu? Porque quem se fodeu foi o cara resolveu tomar decisões ruins e se fodeu. Agora, por que ele tomou decisões ruins e se ferrou? Nós todos devemos nos ferrar para ajudar o cara? Não. Então, cara, ele tá mostrando assim, basicamente, o veterinário está olhando o indivíduo, tá, o coitadinho. Mas o biólogo conservacionista está olhando o todo. O cara está falando isso para comparar esquerda e direita, tá claríssimo o assunto. Pessoal, tivemos uma pequena interrupção. Então o cara está falando isso o veterinário e o biólogo conservacionista para dar um entendimento mais ou menos de direita e esquerda, certo? Um muito no indivíduo, mesmo que ferre com tudo, e o outro olhando tudo, mesmo que o indivíduo se ferre, certo? Quer dizer, basicamente, eu concordo com os dois, tá? Eu concordo o seguinte, o indivíduo é importante? Resposta, para mim é se for da minha família, para você é se for da sua. E assim vai, certo? O indivíduo tem que ser cuidado pelas famílias, pelos pequenos núcleos, certo? Agora, quando a gente vai falar de população, desculpa, você não pode olhar o indivíduo, isso aí é coisa da família. Se o governo foi lá e destruiu as famílias, isso aí foda-se o indivíduo. O indivíduo votou para foder com a família dele e aceitou a cultura de fodelância de família. Aí acabou o indivíduo, não tem mais chance, entendeu? Agora, você tem que olhar o grupo. O grupo se você quer olhar o grupo, incentive ter boas famílias estruturadas, incentive não haver divórcio, incentive as pessoas a ter relação depois do casamento, incentive as pessoas não pegar gonorreia, sífilis, cândida, essas coisas todas. então, quer dizer, AIDS, né, essas coisas todas. Então, se você fizer tudo certo, você cuida do todo e o todo depois cuida do indivíduo. O cara fez essa comparação. Chega lá o cara do podcast e diz assim, então significa que as faculdades de veterinária deveriam ter um olhar mais geral? Tipo assim, eu acho que até o Richard ficou de boca aberta. Tipo assim, o Richard foi rápido, já mudou de assunto. Eu olhei assim e falei assim, como é que o cara entendeu isso da conversa? Tipo assim, eles estavam falando sobre o quê? Esquerda, direita, sobre indivíduo, população em geral. O Richard introduziu o assunto veterinário, não sei o quê. Eles estavam conversando sobre a faculdade veterinária? Não. Tá, beleza. E o cara foi lá e falou, então a faculdade de veterinária deveria fazer tal coisa? Aí você vê, o cara comunista é isso. O cara não entende. Não tem como você explicar pro cara. O cara vai lá, defende o comunismo, defende China, defende não sei o quê. Quando o cara vai lá e coloca um paralelo claríssimo na cara do cara, o cara olha, então a gente está falando sobre faculdades, então tem que fazer tal coisa na faculdade. Puta merda, meu. Nossa, é isso. Não tem como explicar, entendeu? Não tem que explicar. Pessoal, os caras foram no Rio de Janeiro, certo? Pegaram crianças lá, os jovens de 15 anos, 16 anos nas escolas de ensino médio e foram fazer pergunta. A pergunta era, qual é a capital do estado de São Paulo? Os caras, tipo assim, tem a menor ideia. Qual que é a capital do Brasil? Os caras não sabiam.
Pessoal, o pessoal foi em uma avenida muito movimentada nos Estados Unidos perguntando coisas para jovens, certo? Vários jovens, assim, centenas. Não era uma coisa arranjada, era centenas. Meu, os caras perguntavam assim, quantas luas tem o céu? Meu, o menor número de resposta era uma. Era 2, 6, 8. Eu pensava assim, meu, o cara tá andando na rua, o cara nunca teve a pachorra de olhar pro céu, meu. Tipo assim, absurdo, cara. É isso aí, é o nível que nós estamos, não tem muito o que fazer, entendeu? Paciência. E aí é isso, né? Porque veja bem, o que acontece? Vamos lá. As pessoas inteligentes estão nesse momento maravilhoso, que tem computador, tem tudo, etc, tal, quer ganhar dinheiro. Legal, porque, meu, você pode fazer muita coisa, você consegue fazer coisa pela internet, você consegue ganhar dinheiro. Beleza. Aí, as pessoas que não têm habilidades nenhuma, não conseguem nem entregar uma pizza. Basicamente é isso que acontece na maioria dos países. Os caras que têm menos habilidade. Tipo assim, o cara vai trabalhar, o cara faz um curso que é bem básico, pessoal. Desculpa, eu fiz o curso de técnica mecânica e sabia fazer, mexer com tornearia mecânica. O cara faz um curso de torneiro mecânico básico, isso não é um curso de engenharia espacial nem nada do tipo. É básico, é uma peça girando e você com um negócio lá. Beleza, ou fresa, ou o que for. O cara faz um curso de mecânica e perde os dedos de tão competente que o cara é. Logo no início da carreira. Quer dizer, não é assim, não é brilhante, né? Desculpa falar, mas não é não é uma coisa assim muito se isso acontece, mas não é né? Beleza. Então, você vê outras pessoas, tantas pessoas, é a mesma coisa, não conseguem emprego, etc, tal, o cara não tem capacidade de ser feirante. Beleza, o cara não tem capacidade de entregar uma pizza, o cara não tem capacidade de nada. Aí o cara pensa assim, o que eu posso fazer da vida? Eu vou ser político. Aí o que acontece? Nós somos mandados pelas pessoas mais desqualificadas de todas. Por quê? Porque eu penso que assim, eu durante muito tempo pensei que o político ele tinha a habilidade de mentir. E hoje eu chego à conclusão que ele consegue ter essa habilidade porque ele acredita na mentira que ele conta. A maioria dos políticos, eles são tão burros que eles conseguem acreditar nas mentiras que eles contam. Talvez eles chegaram com a lógica deles a determinadas conclusões. E eles não conseguem entender. Então eles vão lá, eles contam uma coisa que, claramente tem problema, entendeu? E aí, o problema é que se eles só contassem isso para ganhar a eleição e ir lá e fazer as coisas deles, beleza. Mas não, eles acreditam tanto na ideia da cabecinha deles, que tipo assim, eles fazem leis e aí prejudica todo mundo. E é por isso que os casamentos estão acabando, os relacionamentos estão acabando, as pessoas estão se isolando, é complicado, né? Mas é isso. Mas no meio de todas as desgraças, etc, tal, pelo menos nesse mundo, temos a área de membros de curso, pessoal. Lembre-se, eu estou fazendo divulgação esse mês, vou ficar fazendo vídeo o mês inteiro, certo? Tô arrumando tempo para fazer esses vídeos, porque eu quero muito divulgar a área de membros. Aqui tá a turma 2025, certo? Porque a mesma turma não mudou o preço ainda, né? Era para mudar para R$15,90, ainda tá R$14,90. Só que, para as primeiras 2 pessoas que entrarem neste cupom aqui, ele é diferente do cupom que eu tenho nos outros canais. Aqui só são 2 vagas. Eu tenho um canal que eu coloquei 5 vagas, certo? No primeiro dia já vendeu 2. Então só tem 3 vagas disponíveis. Aí ainda tem 2 vagas, 100%, porque eu tô colocando o vídeo agora. Vai lá, aproveita, se inscreva lá, não deixa pro último dia. Eu estou cansado de vir aqui fazer assim, divulgação durante o mês inteiro, e as pessoas vão lá, elas compram no último dia. Às vezes eu fico o mês inteiro pensando assim, nossa, gozado, não vai vender nada. E chega no último dia. Os 3 últimos dias sempre vende mais, né? Então, vende um pouquinho mais no penúltimo dia, e chega no último dia, vende bastante, mas o que vende mesmo é na última hora. Nossa, as pessoas têm um prazer, eu acho que elas têm um prazer, assim, eu preciso chegar na última hora, quando a porta estiver fechando, eu passo de raspão, assim, entro, pessoal, estou dentro. Não, pessoal, vai lá, aproveita aí as 2 vagas, certo? Tem um mega desconto. Tá aqui, ó, na hora que você vai comprar, você vai ver o desconto aqui embaixo. Aqui em cima tá escrito R$14,90? Tá. Mas aqui tá o desconto, ó, 35% dá 5,22 de desconto. Total, $9,68. Dá uns R$50, tá bom? Então vai lá e aproveita. Se você viu esse vídeo depois que acabou as 2 vagas, não tem problema. Você vai chegar lá, não vai estar escrito desconto aqui. Se você não ver esse desconto, não vai estar lá. Aqui, o preço
que você vai pagar vai estar R$14,90. Ainda assim, dá mais ou menos R$80 por mês, você cancela a hora que quiser. Quer ficar um mês? Você pode cancelar a hora que você quiser. Quer ficar 2 meses, 3 meses? Pode ficar o quanto você quiser. Só que assim, esse preço não aumenta. Quando eu abro a área de membros e eu aumento o preço, sempre aumento, certo? É o que acontece. Para você não aumenta. Para quem entrou antes não aumenta. Então vai lá, aproveita, vale muito a pena a pechincha. Dá uns R$80 quando é R$14,90. Agora com esse desconto aí dá uns R$50. Vale muito a pena, lembre-se, link abaixo. Por hoje é isso, muito obrigado a todos aí pela atenção. Até mais.